Oi, gente, olha só. Nosso projeto anual fala da nossa pátria, do Brasil. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais da nossa história. História. Jogos no Brasil. Vamos começar falando de cultura. O que é cultura? São hábitos, o jeito de viver de um grupo de pessoas. Então, a cultura do Brasil ela foi formada pela mistura dos povos. Mas que povos são esses? Então, a história começa com os portugueses chegando ao Brasil e... Epa, peraí, a história não começa com os portugueses. A história começa com os índios que habitavam o Brasil. Agora sim, os índios habitavam o Brasil, por isso eles são chamados de nativos, e os portugueses chegaram ao Brasil como visitantes, mas eles ficaram por aqui. Os índios e os portugueses viviam de um jeito muito diferente. Então, a partir desse encontro, a cultura brasileira começou a ser transformada, porque a cultura brasileira era formada apenas pelos índios. Mas agora, com os portugueses chegando, essa cultura foi transformada, entenderam? Mais à frente chegaram também os africanos. Eles chegaram para mão de obra escrava. E com isso, trouxeram seus hábitos e sua cultura, que também era diferente dos dois povos que habitavam o Brasil. E nesse momento, a cultura passou por outras transformações. E assim, nós vamos formando os brasileiros, com a cultura brasileira, a mistura dos povos. Nossa língua foi influenciada por eles, os sotaques de cada região, a alimentação, a arte e os jogos no Brasil. Vamos conhecer alguns. O jogo da onça, é um jogo dos índios. Linhas riscadas no chão, as peças de sementes ou pedrinhas, sendo uma onça e 14 cachorros. Objetivo do jogo: ou os cachorros cercam a onça, ou a onça captura 5 cachorros. Quem cumprir o seu papel primeiro é o vencedor. Você entendeu? Olha só essa ilustração. São 14 peças iguais e uma peça diferente. 14 peças representam os cães, uma peça representa a onça. Veja a imagem. Você sabia que essa é uma versão do jogo virtual da onça? Bolinhas de gude. Essa brincadeira foi trazida pelos portugueses. Elas têm esse nome porque se parecem com as pedrinhas redondas e lisas encontradas nos rios. As regras variam dependendo do desenho feito no chão e da quantidade de bolinhas. Você entendeu? Olha só as bolinhas de gude que você conhece hoje. Veja a imagem. Você sabia que esse é um dos desenhos para o jogo? Ele também pode ser riscado no chão. Mancala. Essa brincadeira, ou esse jogo, foi trazido pelos africanos. Mais de 200 tipos de variações, ou seja, as regras mudam. Aiu é o mais conhecido no Brasil. Representam o plantio e colheita. O tabuleiro é o solo. As peças são as sementes. Você entendeu? Observe a imagem. O jogo é jogado por 2 jogadores que semeiam e colhem. Começa com 4 sementinhas em cada buraco. Na sua jogada, você escolhe um dos seus buracos, retira suas sementes e redistribui nos outros.
uma por buraco, pulando a mancala do adversário. No final, quem tiver mais é o vencedor. Os Jogos do Brasil também contam a nossa história. Essa é cultura brasileira. Gente, fala a verdade, não é bom conhecer sobre o nosso povo, sobre a nossa nação? Eu amo! E vocês gostaram?